Graças a Deus e graças a Jesus. Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. Queridos e amados irmãos e companheiros em Cristo Jesus, você está no canal Servir e Amar Estudos Espíritas. Aqui você encontrará palestras esclarecedoras e confortadoras. Aqui você encontrará sempre o Evangelho de Jesus, o pão diário que sustenta-nos e alimenta-nos em nossa caminhada. Ajude-nos a fazer um mundo melhor, divulgando os ensinamentos de Jesus e procurando praticar aquilo que ele nos deixou como legado. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nada melhor do que começarmos a nossa conversa fazendo então a prece do servidor que Emmanuel nos trouxe. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de vossos erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos. E recurso para desobstruir o coração em favor dos nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiastes. Por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a terra menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam, que em teu nome possamos distribuir fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinastes em palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que sua vontade misericordiosa e justa se faça hoje e sempre, onde estivermos, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, onde o nosso querido instrutor espiritual Emmanuel nos traz sempre palavras edificantes e gratificantes para o nosso dia a dia. Muitas vezes, essas palavras vêm em forma de alerta, em forma de direcionamento, de corrigenda, para que nós possamos continuar neste caminho que é Jesus. Somos criaturas imperfeitas, estamos aqui na Terra procurando reconciliar com a lei divina que um dia nós transgredimos enquanto fazemos as devidas reparações. Jesus, nosso guia e modelo, nosso mestre querido, está sempre a nos orientar, de uma maneira segura, de uma maneira clara e objetiva. Basta que nós mantenhamos o nosso padrão vibratório, transformando a nossa fé em obras, levando o amor em forma de paciência, de tolerância e de compreensão a todos aqueles
que caminham conosco. Assim como Jesus solicitou ao Pai que nos perdoasse, porque nós não estávamos ainda prontos para compreender a magnitude da vida e da existência, da mesma forma, nós devemos ter para com os nossos irmãos e companheiros compreensão e entendimento, levando instrução, informação que hoje nós já possuímos. E a nossa lição de hoje, do livro Palavras de Vida Eterna, é a lição de número 54. Aprimoremos. Não extingais o espírito. Isso está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19. Saibamos estender os valores do espírito. Observa a estrada nobre que te oferece passagem com segurança. E lembra-te de que ainda ontem era trato de terra inculta. Serpentes insidiosas aí acalentavam a peçonha, que se lhes acumulava no seio, enquanto vermes famintos se amontoavam no mato agreste. Mas chegaram braços amigos e abnegados, atentos à disciplina. Maquinaria enorme trabalhou a cabeleira verde da gleba, harmonizando-lhes as linhas. Picaretas extraíram-lhes os pedrouços semelhantes a flegmões cristalizados. O cimento pavimentou a trilha. O cimento pavimentou a trilha aberta, e a organização lhe imprimiu determinada ordem aos movimentos. Quantos sembrantes suarentos para que a obra surgisse! Quantos dedos quebrados! Quantos lidadores rendidos aos acidentes inevitáveis! E quantas inquietações por eles vencidas! Não podes realmente saber, mas podes reconhecer que foi o trabalho inteligente, luz divina do espírito humano, a força que que lhe facultou a vitória sobre a distância. Cada vez que a viagem te suprime a ansiedade e poupas aflições, ainda mesmo que por agora não saibas agradecer, a estrada te partilha a tranquilidade e o contentamento, envolvendo os operários anônimos que a construíram em sublime couro de bênção. Analisa semelhante lição, encontradiça em cada canto de rua, e não ouvides que a ignorância é também essa aflitiva seiva do mundo. Abracemos o serviço da educação e da bondade, com alicerce na disciplina do Cristo, que é para nós outros o engenheiro celeste, e tracemos novos caminhos de evolução e de entendimento, em que as almas se aproximam da exaltação da alegria e na ascensão do progresso. Não importa sejamos hoje artífices sem nome, vale o serviço feito. Humilde réstia de luz que acendermos, envolver-nos-á em seu clarão, e a pequenina semente de fraternidade que venhamos a lançar no solo da vida, abençoar-nos-á com os seus frutos. Aprimorar é evoluir, é crescer, é caminhar com confiança e fé. Todos nós somos espíritos criados simples e ignorantes, mas à imagem e semelhança de Deus. Para nós, o maior incentivo, depois de sermos filhos de Deus, é a recomendação do próprio Cristo.
um dia poderás fazer tudo o que eu faço e mais. É claro que temos uma longa caminhada pela frente. A nossa jornada é infindável, mas por que a pressa? Por que a correria? Na nossa evolução, não é importante a velocidade, mas a constância do aprendizado e da evolução. Sim, a exemplo de um terreno, como foi colocado por Emmanuel, nós temos ervas daninhas, nós temos diversos tipos aqui representando o reino vegetal. Temos insetos, como cobras, escorpiões, temos outros auxiliares aí, como as formigas, temos os vermes, pois Deus não criou nada sem um objetivo. Tudo que foi criado por Deus tem uma função em cada um dos mundos onde hoje estagia. Nós, hoje, no planeta Terra, de provas e expiações, nós estamos naquele que é considerado o segundo estágio dos mundos em evolução. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regenerativos, mundos puros, mundos felizes, angelicais e por aí vai. Onde nós hoje nos encontramos, nós temos dor, sofrimento, nós ainda temos ciúme, inveja, calúnia, corrupção. Os vícios ainda hoje predominam. Mas quantos de nós já venceram todas essas dificuldades? Sim, devemos lamentar os nossos irmãos que ainda permanecem nesse terreno sem a limpeza, sem a higienização, sem o devido cuidado. O espírito que somos nós, precisamos trabalhar. É a lei do progresso, é a lei do trabalho, é a lei da conservação. Criar as melhores condições para que nós, representantes aqui do Ser Supremo, para que nós, as ovelhas do rebanho, da qual Jesus é o pastor querido, possamos desempenhar com gratidão, com confiança e fé, aquilo que o Cristo espera de cada um de nós. A tarefa é árdua, a tarefa é difícil, mas ninguém disse que é impossível. Precisamos entender o processo evolutivo. Todos nós estamos aqui nessa busca, neste entendimento. O planeta Terra é este terreno, é esta gleba que hoje oferece essa múltipla diversidade de seres que aqui se encontram. Ainda estamos nos construindo, ainda estamos no processo do aprendizado. Enquanto encontramos irmãos que já são resignados, que já compreenderam toda a extensão do amor, pessoas que já não têm mais nenhuma dificuldade em perdoar, porque sabe que o irmão que necessita de perdão significa que ele ofendeu, que ele dirigiu de uma forma muitas vezes brusca e pejorativa. Mas também nós precisamos compreender que um dia nós também já estivemos em igual situação, que nós também já tivemos por esse estágio. Não é fácil? Não, mas nós precisamos nos esforçar. Nada vem até nós se nós não fizermos por merecer. Esta capacidade de servir é preciso capacitar-se. É isso que o Emmanuel está dizendo para todos nós. Aprimoremos. Por quê? Porque, como ele fala aos Tessalonicenses, não extingais o espírito. O espírito somos nós. Como nós podemos ser extinguidos? Não, não vamos. Deus não vai matar a sua criação. Deus não vai extinguir aquele que foi criado à sua imagem e semelhança.
mas ficar inativo, na inércia, na preguiça, não nos conduz a lugar nenhum. Vamos ver um pouco, texto a texto, o que o Emmanuel está dizendo. Ele fala: saibamos estender os valores do Espírito. Quais são os valores do Espírito? As virtudes da divindade. Deus, nosso Pai. Nós temos todas as virtudes: justiça, inteligência, sabedoria, paciência, tolerância, mas em fase embrionária. Precisamos oferecer o terreno fértil para que essas virtudes germinem, floresçam e deem frutos. Nós somos criação divina, mas não somos Deus. Nós somos espíritos como o próprio Cristo, mas não na mesma faixa evolutiva, não com os mesmos dons de ser um co-criador de um mundo como o Cristo é o diretor angélico deste planeta que hoje nos abriga. Observa a estrada nobre que te oferece passagem com segurança e lembra-te de que ainda ontem era trato de terra inculta. Se nós hoje estamos nessa estrada, alguém nos precedeu, alguém fez um trabalho anterior que nos permitiu hoje já trilhar essa estrada pronta. Se nós encontramos uma estrada pronta, não nos cabe degradar, destruir, mas aprimorar, aperfeiçoar para aqueles que virão após a nós. Assim como nós herdamos uma estrada já para que trilhemos com confiança em busca dos nossos objetivos, por que não deixar essa estrada iluminada, segura para os nossos irmãos de jornada que ainda virão após a nossa passagem por aqui? Serpentes insidiosas aí se acalentavam a peçonha, que lhes acumulava no seio, enquanto vermes famintos se amontoavam no mato agreste. Sim, são nós ainda em aprendizado, aquele mundo primitivo, onde os nossos deveres e obrigações estavam restritos à alimentação, à família, à proteção, apenas às coisas materiais. Era o mundo primitivo, as intempéries de um próprio mundo em formação. A vinda do Cristo aqui entre nós foi exatamente trazer a maioridade espiritual que o planeta Terra e os espíritos que aqui se encontravam estavam esperando. Então, hoje, as serpentes do mal, do ódio, da lascívia, que muitas vezes ainda nós podemos encontrar em nossa caminhada, hoje já são em número muito menor. As criaturas fazendo o bem, disseminando o amor, divulgando a caridade e a compreensão, é muito maior do que aqueles que teimam em caminhar nas trevas. Estamos nos aprimorando e aprimorando a nossa caminhada. Maquinaria enorme trabalhou a cabeleira verde da gleba, harmonizando-lhes as linhas. Picaretas extraíram-lhe os pedrouços semelhantes a flegmões cristalizados. O cimento pavimentou a trilha aberta, e a organização lhe imprimiu determinada ordem aos movimentos. Deixamos de ser uma horda selvagem, deixamos de ser seres primitivos. Hoje sabemos o que é uma civilização, o que é uma família. Hoje nós sabemos o que são valores morais. Caminhando lado a lado com o progresso, as tendências, basta que observemos o mundo hoje à nossa volta para compreendermos a nossa destinação. Os espíritos que hoje estão reencarnando no planeta Terra, eles têm dificuldade com a alimentação da carne, eles já não têm essa necessidade dessa proteína animal. Muitos não suportam mais a lactose. Então, por quê? Porque são espíritos esclarecidos,
vindos de outros orbes. E o próprio planeta Terra, aquela estrada de chão, aquela estrada de terra que o cimento pavimentou, são essas condições. Hoje, os espíritos que aqui se encontram não precisam mais da força bruta, de carregar peso, o trabalho pesado, o trabalho árduo, muitas vezes no sol escaldante, muitas vezes oferecendo um cansaço exatamente porque não tínhamos condições. Aí hoje está a tecnologia, hoje está a ciência facilitando a vida dos espíritos encarnados. É o aprimoramento científico, trazendo junto o aprimoramento moral. Ao mesmo tempo em que nós aprimoramos o mundo em que nós vivemos, ao mesmo tempo em que aprimoramos o nosso ambiente doméstico, os ambientes de trabalho, a que todos nós ainda temos essa necessidade, o convívio coletivo, as nossas convenções sociais e as nossas denominações religiosas, sempre vivendo em coletividade, nós influenciamos e somos influenciados. Quem sabe, ensina, instrui. Quem ainda está na ignorância do conhecimento, aprenda, questione. Muitas vezes pode até duvidar, mas não podemos resvalar pelos debates inúteis e improfícuos, debates que não levam a lugar nenhum, mas criam simplesmente desavença, criam simplesmente segregações onde ainda se encontram. Quantos semblantes suarentos para que a obra surgisse? Quantos dedos quebrados? Quantos lidadores rendidos aos acidentes inevitáveis? E quantas inquietações por eles vencidas? Não podes realmente saber, mas podes reconhecer que foi o trabalho inteligente, luz divina do espírito humano, a força que te facultou a vitória sobre a distância. Existem muitos trabalhadores incógnitos, existem muitos espíritos encarnados e desencarnados trabalhando dioturnamente para que nós possamos desfrutar das melhores condições para realizar com êxito o nosso planejamento reencarnatório. Nós vemos hoje apenas aquilo que os nossos olhos físicos conseguem alcançar. Muitos não conseguem compreender. Nós olhamos para um edifício e simplesmente vimos uma obra concluída, mas nós não participamos desde a fundação. Muitas vezes nem observamos quantos trabalhadores ali estiveram envolvidos. Como o próprio Emmanuel diz, quantos acidentes, quantas pessoas perderam a vida, quantos colaboradores, quantos ali aprenderam, quantos ali serviram, deixando ali o seu suor, deixando ali o seu magnetismo e a sua energia. Esse é o objetivo de um planeta em formação como é o planeta Terra, para poder abrigar espíritos que caminham em busca da luz. Nós, como espíritos encarnados, vivendo uma experiência terrena, nós muitas vezes não conseguimos alcançar a plenitude daqueles que nos antecederam. Neste trabalho árduo, nessa construção, nós simplesmente observamos. Hoje, nós levantamos ao despertar no corpo físico, nós simplesmente buscamos o pão, mas precisou que alguém plantasse o trigo. Nós buscamos o pão, mas alguém está cuidando ali do reino animal na forma da produção do leite. Nós, facilitados por hoje, pelas comodidades do dia a dia, vamos até a panificadora, ao supermercado buscar o pão. Mas e aquele que busca ali, na criação do reino animal, aquele princípio inteligente em forma de galinha, que vai oferecer os ovos? São todos complementos, são todos
ali ingredientes que vão formar o pão, mas nós muitas vezes só enxergamos o produto final. Nós não vemos e não compreendemos todo o aprimoramento para chegarmos ao ato final. Simplesmente aqui a nossa caminhada e o conforto em que hoje nós nos encontramos. Cada vez que a viagem te suprime ansiedade e poupa aflições, ainda mesmo que, por agora, não saibas agradecer, a estrada te partilha a tranquilidade e o contentamento, envolvendo os operários anônimos que a construíram em sublime coro de bênção. Analisa semelhante lição, encontradiça em cada canto de rua. Não ouvides que a ignorância é também aflitiva selva no mundo. Abracemos o serviço da educação e da bondade, com alicerces da disciplina do Cristo, que é para nós outros o engenheiro celeste, e tracemos novos caminhos de evolução e de entendimento, em que as almas se aproximem na exaltação da alegria e na ascensão do progresso. Caminhar com fé, trilhar esse caminho que é Jesus, não significa que seja fácil. O caminho é estreito, mas existem inúmeros desvios, existem muitos atalhos, e nós, muitas vezes, na nossa cegueira espiritual, cansados, aflitos, angustiados e muitas vezes por não compreendermos que somos espíritos devedores, procuramos as facilidades desses atalhos e desses desvios. Não, nós devemos permanecer no caminho que é Jesus. Ainda que encontremos espinhos, ainda que encontremos pedras e obstáculos, contorná-los, vencê-los, é preferível chegarmos ao mundo espiritual com cicatrizes e cansados do que como recomenda o Mestre. Chegarmos com as pernas perfeitas, com olhos que continuam a ver o que não precisam e que mãos que, ao invés de trabalhar, agrediram, ofenderam, asfixiaram em todos os sentidos, morais, espirituais e físicos, a chamada, aquilo que o Cristo disse, o escândalo necessário. Se a sua mão te leva a pecar, então corte-a. Se os seus olhos te levam a errar, segue-os. Mas se as suas pernas continuam te levando onde não devem, ampute-as, porque é preferível chegar moralmente evoluído, resignado e confiante ao mundo espiritual do que perfeito aos olhos humanos e irmos para as regiões inferiores simplesmente por falta de vigilância, simplesmente porque nós não confiamos nas promessas do Cristo. Então, caminhar com segurança é trilhar este caminho que é Jesus. Ele é o nosso companheiro de todas as horas. Mas será que nós estamos enxergando isso? Será que nós estamos preparados com o coração puro e as mãos limpas para ter Jesus como nosso companheiro de jornada? É uma pergunta que não é só para fazer, é para que nós nos aprimoremos em nossa caminhada em direção à luz. E termina Emmanuel: não importa sejamos hoje artífices sem nome, vale o serviço feito. Humilde réstia de luz que acendermos, envolver-nos-á em seu clarão, e a pequenina semente de fraternidade que venhamos a lançar no solo da vida, abençoar-nos-á com os seus frutos. Sim, hoje nós não podemos ser o sol, mas podemos ser a vela que também ilumina. Nós não estamos aqui para brilhar, mas estamos aqui para iluminar, refletir a luz do Cristo. Sim, que brilha, ofusca. O brilho quer fama, quer reconhecimento. Iluminar é ajudar, é auxiliar, é colaborar.
é ser um instrumento útil, uma ferramenta a serviço do bem e a serviço do amor. Sim, o pão da vida. Não precisamos oferecer um banquete, mas procurar saciar a fome material, essa é a mais fácil de todas, porque um pão, uma bolacha, um biscoito, um prato de comida, uma fruta, tudo isso ajuda a saciar a fome material. Mas e a fome espiritual? Para a fome espiritual é preciso ter dignidade, moral, é preciso ter decência, é preciso estar praticando os ensinamentos de Jesus. Se ainda na sua extensão grandiosa, mas dentro daquilo que nós já conhecemos. Isso todos nós podemos fazer. Que onde estivermos e com quem estivermos, que reflitamos este Cristo no nosso aprimoramento para que a cada melhora, para que a cada conquista nós possamos também ajudar no aprimoramento daqueles que Deus confiou, trazendo-os até nós, para que nós os ajudemos, os auxiliemos. Porque essa estrada que é Jesus, esse caminho, né, que é Jesus, o caminho que é Jesus é trilhado por todos. Assim como muitos já passaram por ele e hoje nós estamos passando, muitos ainda virão depois de nós. Então, à medida que vamos nos aprimorando e recebendo aqui os benefícios daqueles que nos antecederam, sejamos também úteis àqueles que virão após cada um de nós. Que Jesus nos ilumine, que a misericórdia divina nos alcance, que o colo da Mãe Santíssima de Nazaré nos ofereça a segurança e o afeto nas dificuldades da nossa jornada terrena. Que sejamos dignos e merecedores da ajuda, do auxílio e do zelo destes incansáveis e abnegados auxiliares do Cristo que buscam trazer até nós o aprimoramento moral através do Evangelho do Mestre querido. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.